Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu e a Soraya, nós estávamos separados há quase 3 anos. Só que, por uma questão financeira e também de conveniência, continuávamos morando na mesma casa. E por incrível que pareça, a gente estava se dando melhor do que nos dávamos quando éramos casados. A separação, inclusive, se deu de um modo assim, bem tranquilo, civilizado. A gente viu que não dava mais, que não fazia sentido. Sentamos, conversamos e decidimos que o melhor seria cada um viver a sua própria vida. Na verdade, a gente foi se afastando aos poucos, até que no fim, percebemos que não fazia mais sentido continuarmos presos um ao outro. Pelo fato de termos 2 filhos, um menino e uma menina, decidimos continuar morando ali na mesma casa, pelo menos até conseguirmos vendê-la e dividir o dinheiro. Só que o tempo foi passando e como não aparecia ninguém interessado na casa, a gente foi seguindo. Acho que acabamos nos acomodando. Eu dormia no meu quarto, ela dormia no quarto dela, as crianças no outro, e juro, desde que decidimos nos separar, nunca mais tivemos nenhum contato assim mais íntimo. Aliás, pelo menos no começo, tinha gente que não acreditava muito quando a gente contava, né? Que não acontecia mais nada entre nós. Eu confesso que também achava que não era possível conviver debaixo do mesmo teto, né? Com um ex-marido, uma ex-esposa, e não acontecia nada. Mas juro, entre nós realmente nunca aconteceu. Sabe, eu sei que é coisa difícil de acreditar, mas foi assim. Tanto que às vezes ela saía com as amigas dela, passava a noite fora, enquanto eu ficava ali cuidando dos nossos filhos. Ou então, era eu que saía e aconteceu o contrário. Nunca vou esquecer do dia quando ela veio conversar comigo, toda cheia de dedos, até que pelas tantas me contou. Então, Charles, tem uma coisa aí que eu quero que você saiba. Eu conheci uma pessoa. Eu já tinha escutado conversas dela com outro homem no celular. De modo que já imaginava até que ela estivesse saindo com alguém. Mas não que a coisa estivesse assim tão séria. Lembro que falei. É mesmo? Puxa, que bacana. Bom pra você, viu? Fico feliz por saber que você tá, sabe, refazendo a vida. Puxa, que bom que você pensa assim. Tem mais uma coisa. Ele me convidou para passar o final de semana na praia. Eu estava pensando em levar as crianças junto. Tudo bem para você? Claro que sim, Soraya. Imagine. Você nem precisava pedir. Ela ficou toda feliz, toda agradecida. Depois chegou a confessar que já estava com esse cara há algum tempo, que achava até que estava apaixonada. E que talvez ele começasse a frequentar a nossa casa. Queria saber se tinha algum problema em relação a mim. Olha, se eu disser que não me bateu uma pontinha de despeito, estaria mentindo. Mas falei que estava tudo bem. O que eu ia fazer? Proibi-la de se relacionar com alguém? Não tinha como, né? E nem por quê. Estávamos separados, inclusive já tínhamos até assinado os papéis do divórcio, e todo mundo sabia que entre nós não acontecia mais nada, embora alguns não acreditassem. Eu também tinha os meus rolos por fora, mas não fazia parte dos meus planos assumir assim o relacionamento. Muito menos levar alguém ali, em casa. Pelo menos não até aquele momento. Depois, acabei conhecendo o namorado novo da minha ex-mulher. Isso foi numa sexta-feira, quando ele passou para buscar a Soraya e as crianças para irem à praia. A gente se cumprimentou assim, com uma certa reserva. Praticamente nem conversamos, mas de um modo civilizado.
Aos poucos, no entanto, ele acabou se tornando uma presença constante ali em casa, pelo menos nos finais de semana. E eu tive de aprender a conviver com aquela situação. Eu sabia que tinha um monte de gente que comentava. Sabe, me chamava de coisas que, pelo fato de eu aceitar numa boa, a Soraya levar outro homem ali na nossa casa. Só que, repito, o que eu ia fazer? Proibir? Não tinha como. Se bem que o mais certo, talvez fosse tentarmos apressar a venda da casa, porque assim cada um pegaria sua parte e seguiria o seu caminho. E assim evitaríamos aqueles comentários maldosos que a gente sabia que havia. O problema é que nem a imobiliária estava conseguindo vender a casa. Foi mais ou menos 4 meses depois desse romance da Soraya com o Roberto que eu conheci a Regiane. Na verdade, nos conhecemos num restaurante onde eu passei a almoçar praticamente todos os dias. Ela trabalhava ali perto e também almoçava nesse mesmo lugar. A gente foi se aproximando assim, aos poucos, até que depois de um tempo, saímos juntos pela primeira vez. E a verdade é que eu me encantei por essa mulher. De um jeito que não imaginava que pudesse acontecer. Fomos nos envolvendo assim aos poucos, até que resolvi lhe contar a minha situação. Quer dizer, eu já tinha contado assim por cima, que era separado, que tinha um casal de filhos, mas ela nem imaginava que eu ainda morasse na mesma casa que a minha ex-mulher. E quando contei, ela fez uma cara que, olha, não precisava dizer nada, viu? Senti que ela não gostou. Meu Deus, mas você acha que eu sou tão tonta a ponto de acreditar que você e essa tua ex-mulher aí, vocês não têm nada? Mas, meu Deus, é verdade. Eu e a Soraya, a gente mora na mesma casa, mas, sabe, não temos nada um com o outro. E isso desde que a gente se separou. Ela, inclusive, tem outro namorado. Ela não gostou. Ela não gostou. Não gostou e não acreditou. Chegou a se ofender. Eu acho que você pensa que eu sou tonta mesmo, né? Eu devia imaginar que você andava me enrolando. Mas, meu Deus, não é nada disso. Não estou te enrolando coisa nenhuma. Ela não acreditou em mim. Isso deu para sentir de saída. E o pior é que lá no fundo eu nem tiro a razão dela. Até porque eu sei que tem tanto homem safado que é casado e fica inventando história para poder, enfim, se envolver com outra mulher, que naturalmente fica difícil acreditar. Então, não é que eu esteja tirando a razão, que a razão é dela. Eu, na mesma situação, talvez não acreditasse também. Eu até contei para ela que a Soraya já tinha um novo namorado, que o cara até frequentava a nossa casa numa boa, mas ela não desfez aquela expressão de desconfiança. Juro. Cheguei a pensar que ela fosse se afastar de mim, terminar o nosso namoro. Só que não. No fim, acho que ela preferiu me dar um voto de confiança. Eu, inclusive, falei que ia levá-la em casa, para que ela não tivesse dúvidas de que eu estava falando a verdade. Antes de fazer isso, achei melhor conversar com a Soraya, do mesmo jeito que ela tinha feito em relação ao seu namorado. Primeiro conversou comigo, me preparou, vamos dizer assim, e só então começou a levar o novo namorado até a nossa casa. E depois que a gente conversou, que eu contei a ela sobre o meu namoro com a Regiane, ela também aceitou numa boa. Inclusive, sabe, falou que não tinha problema nenhum.
Combinamos de fazer um jantar para que todo mundo ficasse se conhecendo. Os dois casais, ela e o namorado dela, eu e a minha nova namorada. E isso já aconteceu no final de semana seguinte. Imagine a cena. Eu, minha namorada, minha ex-mulher e o seu namorado. Todos ali ao redor daquela mesa jantando. Até nossos filhos estavam juntos. E graças a Deus, tudo correu do modo mais civilizado possível. A Regiane e a Soraya, inclusive, conversaram muito. Acabaram até ficando amigas. E aquela foi a primeira vez que eu também conversei assim mais longamente com o Roberto. Eu acho que dava para dizer que também nos tornamos amigos. Às vezes deixávamos as crianças lá com a minha mãe e saímos, nós 4, para algum lugar. Olha, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Que a gente fosse se entender tão bem, os 4. Até que um sábado, fizemos um churrasco ali em casa e eu acabei bebendo um pouco mais do que devia. E fiquei sem condições de dirigir. De modo que não pude levar a Regiane embora depois. Eu até queria que ela dormisse ali comigo, mas ela falou que tinha compromisso no domingo de manhã. Portanto, era melhor ir embora. Aí falou que chamaria um carro de aplicativo, só que nesse momento, o namorado da Soraya falou: "Que isso, Regiane? Não precisa. Daqui a pouco eu também estou puxando o carro, aí te deixo em algum lugar. Você mora onde?" Olha, da minha parte, não vi problema nenhum. Sabe, não vi maldade nenhuma no fato do Roberto oferecer uma carona para a Regiane. E a Soraya também não. Estávamos ali juntos, nós 4, nos divertindo. Infelizmente, exagerei um pouco na bebida, de modo que fiquei sem condições de levá-la até em casa. E não vi problema nenhum nela pegar uma carona com ele. Inclusive, depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que já estava em casa e que estava tudo bem. Normal. E aquela não foi a primeira vez que ela pegou carona com ele. Até que um dia, a Soraya veio conversar comigo e me falou uma coisa que me deixou muito pensativo. Escuta, Charles, eu posso te fazer uma pergunta? Você confia na Regiane? Olha, eu senti até um choque quando ela falou aquilo. Sabe, um choquinho assim de, sei lá, eu acho que não estava preparado para aquela pergunta. Se eu confio? É claro que confio. Mas por que você está perguntando isso? Ah, não sei, viu? Pode até ser coisa da minha cabeça, mas eu ando notando um clima meio diferente entre ela e o Roberto. Já era para eu ter conversado com você, mas, sei lá, eu fui protelando. Você por acaso notou alguma coisa diferente? Sabe que não? Mas como assim clima diferente? O que você está querendo dizer? Ah, sei lá. Nada. Mas é melhor a gente ficar de olho. Aliás, acho até melhor a gente evitar de ficar fazendo coisa junto, viu? Tô com um mau pressentimento. Olha, se o que ela queria era plantar a dúvida na minha cabeça, minha ex-mulher acabou conseguindo. Porque depois dessa conversa, eu fiquei cismado. E de fato, na primeira oportunidade que nós 4 ficamos juntos, eu fiquei reparando no jeito dela, no jeito dele. E sabe, sei lá se eu fiquei sugestionado com as coisas que a Soraya tinha falado, mas realmente me pareceu que tinha alguma coisa diferente entre os dois. O jeito como se olhavam, por exemplo, não era normal. Como conversavam um com o outro. Mesmo assim, preferi acreditar que não tinha nada demais, que era só uma impressão.
E acredito que a Soraya também tenha preferido não pensar bobagem. De modo que a vida continuou. Até que um dia, eu estava ali em casa com as crianças. A Soraya tinha saído. Provavelmente, sei lá, tinha ido à panificadora. Ou sei lá, talvez tivesse saído mesmo, encontrar um namorado. Quando, de repente, ela entrou pela porta. Entrou toda esbaforida, nervosa, parecia brava. Levei até um susto, porque ela passou por nós feito um foguete e foi se trancar lá no quarto. Fui até lá ver o que tinha acontecido, se ela estava bem, mas ela não queria nem conversar comigo. Eu tive de bater muito naquela porta para ela finalmente abrir. E quando perguntei por que ele estava daquele jeito, sua resposta me paralisou. Eles estão juntos. Você acredita? Eu acabei de descobrir. Eles estão juntos. Como assim, Soraya? Quem é que está junto? Como quem, seu bobo? O Roberto e a Regiane. Eles estão traindo a gente. Você acredita? Eles estão juntos. Eu fiquei sem palavras naquela hora. Senti um tremor pelo corpo todo, que pensei até que fosse me dar um troço. Foi difícil fazê-la se acalmar e me contar tudo que ela tinha descoberto. E eu fiquei mortificado quando escutei aquelas palavras da boca da minha ex-mulher. Ele terminou comigo, Charles. Falou que está apaixonado pela Regiane e que ela também está gostando dele, que já faz um tempo que eles estão juntos, se encontrando pelas nossas costas. Você acredita? Segundo ela, os dois tinham conversado naquele dia. No dia em que ele tinha colocado as cartas na mesa. Terminou o namoro com ela e deu a justificativa de que tinha se apaixonado pela minha namorada. E acrescentou que ela também estava apaixonada por ele. E que também iria terminar comigo para os dois assumirem de vez o namoro. Meu corpo todo começou a tremer. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu tive de sentar ali, na beiradinha da cama. Do contrário, acho que desabaria no chão. Meu Deus, aquilo não podia ser verdade. Por mais desconfiado que eu estivesse, sabe, por mais que tivesse notado aquela coisa diferente entre os dois naquele dia, eu não podia imaginar que estivesse mesmo acontecendo alguma coisa entre eles. E agora vinha a notícia de que estava. O pior é que minha ex-mulher, nervosa do jeito que estava, começou a me culpar. A culpa é tua, Charles. Viu? Foi você que trouxe essa bandida aqui para dentro de casa. Se você não tivesse trazido ela aqui, os dois não teriam nem se conhecido. Mas não, você tinha que trazer, né? Era só o que me faltava. Eu ali ferido de morte, ainda tonto, sem acreditar no que ela tinha acabado de contar. Ela ainda me acusava de ser o responsável por tudo aquilo. Quando consegui ficar um pouco mais calmo, liguei um monte para ela, mas ela não me atendeu. Mandei mensagens, mas ela também nem chegou a visualizar. Com toda certeza, o desgraçado já devia ter dito a ela que tinha aberto o jogo com a Soraya e que numa hora daquelas, eu também já estava sabendo de tudo. Não consegui conversar com ela naquele dia. Não consegui. Tentei de tudo. E no fim, sabe quando a pessoa
se agarra a qualquer esperança. Comecei a contar uma história na minha cabeça para mim mesmo, que talvez houvesse alguma coisa de errado naquilo tudo. Talvez fosse, sabe, uma interpretação assim errada da minha ex-mulher. Só que no dia seguinte ela me ligou. Já atendi alterado, até porque tinha tentado de todas as formas conversar com ela no dia anterior e ela não me atendeu. O que houve, hein, Regiane? Por que você não me atendeu ontem? Onde você estava? E com quem? Charles, a gente precisa conversar. Eu acho até que você já está sabendo de tudo, né? Eu nem ia te ligar, mas acho que você merece uma explicação. Merece ouvir da minha própria boca que, infelizmente, tá tudo acabado entre nós. É sério isso que você está falando, Regiane? E você vai desmanchar comigo pelo telefone? Você não vai ter a decência de dizer que você e o Roberto estão juntos, olhando aqui nos meus olhos? Que diferença faz? Por telefone ou pessoalmente, é a mesma coisa. Naquela hora, diante da sua confissão, eu entrei em desespero total. Comecei a dizer tanta coisa, a falar, sabe, palavras que talvez não devesse ter usado. Depois, inclusive, até me arrependi. Cheguei a ofendê-la. Tanto que ela, para se defender, falou aquilo. Olha, eu vou desligar, tá bom? Você está muito nervoso, não está dando para conversar com você. De que jeito que ela queria que eu estivesse? Falei outro palavrão. E ela então bateu o telefone na minha cara. E depois disso, nunca mais a gente trocou uma palavra. Eu até que tentei. Mas ela nunca mais me atendeu. Nem respondeu nenhuma mensagem. De modo que foi assim que essa mulher decretou o nosso fim. Quem diria que isso fosse acontecer? Sinceramente, eu jamais poderia imaginar. Não tinha como. E, no entanto, aconteceu. Quem diria que eu ia me separar da minha ex-mulher? Ela arranjaria um namorado? Tempos depois eu arranjaria também uma namorada? E, no fim, ficássemos de novo, nós dois, eu e minha ex-mulher, sozinhos, por conta de uma traição dupla. Quem diria, meu Deus? Olha, se não fosse uma tragédia, seria até engraçado. Até hoje a Soraya me culpa. Aliás, desde então, a gente não conseguiu mais se entender. Nós, que éramos tão amigos, simplesmente nem nos falamos mais. Não conseguimos nem olhar um para a cara do outro, nem conversar sem alterar a voz. Graças a Deus, conseguimos vender a casa, pelo menos isso, e cada um seguiu o seu rumo, porque já estava impossível conviver debaixo daquele teto. Era uma guerra constante. Até isso, aqueles dois traidores conseguiram. Fizeram com que a gente se separasse, se tornasse praticamente inimigos. Quem diria? Parece que o destino só brincou com nós dois. Só nos usou para aproximar aqueles dois. Só que se era para ser assim, por que então tivemos de nos apaixonar? Eu por aquela mulher e minha ex por aquele homem. Dois traidores. Eu, por exemplo, estava tão tranquilo, sossegado, no meu canto, vivendo aquela minha vidinha, meio sem graça, é verdade, mas
sem maiores preocupações. Pelo menos eu estava em paz. Então por isso é que eu pergunto todos os dias e não acho resposta. Por que tive de bater os olhos naquela mulher? Por que eu tive de começar a almoçar naquele restaurante? Por que meu Deus? Se era para terminar tudo do jeito que ficou, por que essa mulher teve de cruzar o meu caminho? Por quê?